Então, gente, bom dia. A gente vai falar sobre as razões trigonométricas do triângulo retângulo. E eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou explicar o que são as razões trigonométricas do triângulo retângulo. E no final eu vou corrigir os exercícios da lista. Beleza? Então vamos lá. Esse é um triângulo retângulo. Por que se diz um triângulo retângulo? Porque se você pensar que você passar uma linha aqui e aqui, você vai formar um retângulo. E se você dividir um retângulo ao meio, você terá dois triângulos retângulos. Então, a principal característica de um triângulo eu terei a hipotenusa, o lado A, o lado B e o lado C. Quem são os lados A, B e C? Então, eu tenho mais dois ângulos, o ângulo B e o ângulo C. Então, quem está de frente ao ângulo de 90 é a hipotenusa. E eu tenho os dois catetos, o cateto B, o cateto C e o cateto C, B e C. Esse cateto, analisando de acordo com o ângulo, se eu pegar esse ângulo beta, o lado B, o cateto B, será o cateto oposto. E se eu pegar o ângulo beta, esse aqui seria o cateto adjacente. Oposto porque está de frente e adjacente porque está do lado. Então, se eu pegar o ângulo C, então, de acordo com o ângulo C, esse seria o cateto adjacente e o lado C seria o cateto oposto, certo? Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui eu tenho o ângulo beta, esse ângulo B. Então, quem é o cateto oposto ao ângulo beta? O lado B. Quem é a hipotenusa? O lado A. O lado sempre de frente ao ângulo de 90. Então, meu seno vai ser o lado B dividido o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu tenho que o meu ângulo, eu vou ter o meu ângulo θ. Esse ângulo θ, quem seria o cateto adjacente? O cateto adjacente é esse lado que está ao lado do ângulo. Aqui que está de frente, cateto oposto. Quem está ao lado, cateto adjacente. Então, o meu cosseno será o quê? Meu cateto adjacente, que é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, eu teria o cateto adjacente C dividido pela hipotenusa, que é A. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto retângulo. Eu tenho o meu ângulo θ. Quem é o meu cateto oposto? B. Quem é meu cateto adjacente? C. Então, a minha tangente é a divisão entre o cateto oposto B pelo cateto adjacente C. Então, tá aqui. Minha tangente é a divisão de B sobre C. Aqui uma regrinha, ou uma que a gente pode chamar de macete, um macete que é muito utilizado, só catoa. Ou seja, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos lá de novo? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre a
o cateto adjacente. Então aqui eu tenho só K à toa. Então aqui eu tenho os ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis? Geralmente essa tabela aqui é uma tabela que você deveria decorar. Por que decorar? Porque essa tabela são os ângulos notáveis ou os ângulos mais usados. Então, essa tabela, geralmente, quando você tem ela decorada, eles não te dão essa tabela. Mas, quando é outro ângulo que foge de 30, 45 e 60, eles te dão o valor desse ângulo, igual a gente vai ver em alguns exercícios. Então, vamos lá. A figura abaixo representa um avião, correção dos exercícios da primeira lista que eu passei na segunda-feira. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 800 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Aí ele me deu aqui, ó, considere. Lembrar que eu falei que quando é um ângulo notável, igual 40, ele vai te dar os valores. Então ele te deu, considere seno de 40 igual a 0,64, cosseno de 40 igual a 0,77 e tangente de 40 igual a 0,84. Então ele já te deu os valores. Então a gente vai notar que o avião que vai estar aqui, o avião vai subir, ele vai formar um triângulo retângulo. Então aqui você tem a altura que o avião vai estar, o ângulo que seria o ângulo θ, e aqui o ângulo de 90 graus, que é o ângulo que... Então sim, se eu preciso da altura, ele me deu a hipotenusa, ele me deu essa hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa ele não me deu, que foi esse aqui, ó, qual que foi o espaço percorrido pelo avião. Então, se ele me deu a hipotenusa, eu já tenho que pensar que eu vou usar seno ou cosseno. Então, se eu tenho um ângulo θ, ele me deu a hipotenusa e ele quer saber a altura. Esse ângulo θ aqui, essa altura é o que? É meu cateto oposto, porque está de frente ao meu ângulo θ. Então eu vou pegar seno de 40. Lembra lá da fórmula de seno? Seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é meu cateto oposto? Meu H, o que eu estou procurando. Quem que é minha hipotenusa? 8.000, que foi o valor dado pelo exercício. Então eu faço o que? O seno de 40 vale quanto? O exercício me deu lá, 0,64. Esse 8.000 que estava dividindo passa para cá multiplicando. 8.000 vezes 0,60 dá 5.120 metros. É a altura percorrida pelo avião. Aqui ele me deu outro exercício. O menino avista o ponto mais alto de um morro conforme a figura abaixo. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura H deste ponto. Beleza? Então vamos pensar. O que ele me deu aqui? Eu tenho um ângulo, ele tem aqui a visão, eu tenho esse valor aqui, ó. Então eu tenho um ângulo θ, eu tenho um valor H. Tá vendo aqui o valor H que ele está procurando, né? Então eu já sei que eu tenho a altura do menino, eu tenho um cateto, que no caso seria um cateto adjacente aqui, e eu estou procurando o meu cateto oposto, que seria a altura, certo? Aí ele me deu, considere o seno de 20, cosseno de 20, todos esses exercícios. Então aqui, formou lá um triângulo retângulo. Então o que acontece? Eu vou pegar o seguinte, se ele me está pedindo a altura, x, e ele me deu o cateto adjacente, ó, tem um ângulo θ, esse lado aqui é meu cateto adjacente, está do lado do meu ângulo θ, e o está me pedindo está de frente ao meu ângulo θ. Então, de frente ao meu ângulo θ, eu tenho meu cateto oposto. Então, qual que é a relação trigonométrica que eu tenho que eu possa utilizar cateto oposto sobre cateto adjacente? Minha tangente. Minha tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é meu cateto oposto? É o que eu estou procurando, o x. Quem que é meu cateto adjacente? 500. Então, eu divido. Quanto que vale a minha tangente de 20? Ele me deu lá no exercício. Então, tangente de 20 é de 0,36. Esse 500 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai dar 180. Aqui vai ter uma regrinha que tá faltando um pedacinho aqui, mas teria o seguinte, porque aqui ele mediu, tá faltando a altura do menino, então seria 181,30, porque lá ele me deu a altura da criança. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Aí ele tem a imagem, te deu a imagem certinho do triângulo retângulo, um ângulo θ de 30. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente, ele me deu um dado. O dado que ele me deu é que eu posso utilizar raiz de 3 igual a 1,7. Então vamos lá.
Se, no mesmo caso do exercício anterior, eu tenho um ângulo θ, eu tenho o meu cateto adjacente que está aqui do lado do meu ângulo θ, e eu tenho o que eu estou procurando é meu cateto oposto, que é a altura. Então, qual que é a relação trigonométrica que eu preciso utilizar para me utilizar que eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente? Tangente. Então, a minha tangente de 30 vai ficar o quê? Meu cateto oposto, que é a altura, meu cateto adjacente, que é 40. Mas quanto que vale a minha tangente de 30? Esse valor aqui, ó, tá lá na minha tabela de notáveis. Lá na minha tabela que eu te mostrei agorinha. Esse valor é igual a quê? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Agora eu faço o que aqui? Multiplico cruzado. 3 vezes H, 3H. 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3. Ele não me deu que esse raiz de 3 vale 1,7. Então vem cá e substituir no lugar do raiz de 3 1,7. 1,7 vezes 40 dá 68. É igual a 3H. Esse 3 estava multiplicando, passou dividindo. 68 dividido por 3 dá em torno, isso aqui quer dizer numericamente igual a 22,7. Beleza? Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou o teodolito, um instrumento óptico para medir ângulos, a 200 metros do edifício e mediu o ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Sabendo que a anuleta do teodolito está a 1,5 metro do solo, pode-se concluir que entre os valores a seguir, o melhor aproximar a altura do edifício em metros é... Aí ele me deu aqui os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo de 30. Aí o que acontece? Se eu quero essa altura e ele me deu esse cateto adjacente aqui que vale 200 e ele quer saber a altura, então ele me deu um cateto adjacente e está procurando a altura. Então ele me deu um cateto adjacente e está procurando o meu cateto oposto. Então, qual a relação trigonométrica que for usar? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é meu cateto oposto? Altura. Quem que é meu cateto adjacente? 200. Então, eu venho cá. Quanto que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quanto que vale a altura? É o que eu estou procurando. Quanto vale o cateto adjacente? 200. Multipliquei cruzado. 3 vezes H é igual a 3H, 200 vezes raiz de 3 dá 200 raiz de 3. O 3 que estava multiplicando passou dividindo e ficou 200 raiz de 3 dividido por 3. Isso aqui é numericamente igual. O que ele fez? Ele me deu o valor do raiz de 3. Ele me deu raiz de 3 igual a 1,73. Então, 200 vezes 1,73 vai dar o valor que dividido por 3 dá 115,47. Então, o que ele colocou? Ele colocou que o valor da altura da lente do teógrafo, que ele colocou a altura que ele achou, mais 1,5 metro da altura. Então, vai dar 115,47 mais 1,5 metro, que vai dar 117 metros. Beleza? Aproximadamente 117 metros. Gente, então, obrigado. Como para não ficar muito extenso, porque assim, ó, a intenção da explicação é você entenda como que faz, entendeu? Então, a outra lista de exercício eu vou postar um arquivo com o gabarito da outra lista, beleza? Então, essa é uma explicação para vocês entenderem como é que faz. E a outra lista, como é uma lista maior, para o vídeo não ficar tão extenso, não ficar tão pesado, a gente vai fazer o quê? Eu vou postar a correção da primeira lista aqui e vou postar o arquivo da correção da segunda lista de exercício, beleza? Então, até mais. Precisando de mim é só me chamar.